mergulhar agora no mundo da publicidade e da propaganda. Irá conhecer um pouco mais como funciona uma agência. Mais do que ler, nós precisávamos conhecer mais de perto esse mundo. Entrevistamos alguns profissionais do local e esses profissionais esclareceram para a gente algumas dúvidas sobre o que é a publicidade e a propaganda. Confira agora o resultado dessa entrevista que fizemos em 2 agências de publicidade e propaganda. Olá, nós estamos aqui na agência PHD Propaganda, quase 13 anos de mercado, e vocês vão conhecer um pouco sobre a publicidade e o mercado publicitário também. Por que você escolheu a publicidade? Eu escolhi a publicidade porque minha família eu já venho de uma geração artística. Minha mãe pinta quadros, paisagens, sabe? Não muito fáceis, não, mas mais paisagens. E meu pai é arquiteto. E eu sempre estive no meio, tal, fui criado perto da natureza também. E com o passar do tempo, eu fui vendo que era a parte artística, minha área seria a parte artística. Agora, não sabia que era publicidade, que seria publicidade. Comecei a trabalhar com meu pai, com arquitetura, só que não gostava muito de fazer cálculo, subir uma parede, precisava de tal número, tal. Não era o que eu... não sentia a vibração, né? Aí, meu ensino médio foi técnico em publicidade. Que aí eu comecei a despertar, comecei a mexer com Photoshop. Aí pronto, aí eu me apaixonei, porque eu adorava fazer montagens. Aí eu percebi que ali eu já estava escolhendo o que eu ia ser da minha vida, né? Aí a partir daí fui só aperfeiçoando, né? Okay. Como é o seu trabalho na agência? Meu trabalho na agência, eu sou diretor de arte. Eu recebo um briefing do atendimento, que é passado pelo cliente, o atendimento fala com o cliente e vê a problemática, pode se chamar de problemática, que passa através de um briefing. Esse briefing, eu tenho um redator que trabalha junto comigo, uma equipe lá na criação, que acaba fazendo um brainstorm para ver o melhor título, qual a ideia, qual é a campanha, se é varejo, se é institucional. E a partir do briefing, a gente desenvolve a campanha publicitária, né? Que aí vai para o cliente, se ele aprovar, perfeito, se ele não aprovar, tem refação, mas, graças a Deus, só aprovado. Qual é a dificuldade de se integrar ao mercado publicitário hoje? Olha, o mercado publicitário, pelo fato do Brasil estar em crise, né? Olha, dificuldades se for em trabalhar com pessoas, né? Por relacionamento. Então, você tem que ter um bom relacionamento com todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque essa é a maior dificuldade. Porque, fora isso, você tendo um bom relacionamento com atendimento, com a sua equipe, você não tem problema nenhum, entendeu? O mercado se torna fácil. E perante ao cliente, é assim, o publicitário, o diretor de arte, o que ele faz? Ele faz arte para o cliente aprovar. É basicamente isso. Se o cliente não aprovou, ou você não está bem direcionado, não está atingindo o seu público, né? Ou você fez coisa nada a ver, né? Tem isso também. Como o cliente fala, você está viajando na maionese, né? Então, a integração com a equipe é muito mais importante do que fora, né? Porque aí são meios de comunicação que aí não se relaciona muito internamente. Na direção de arte, qual a principal característica que o diretor de arte, na sua criação, deve ter, principalmente com o cliente e com a equipe? A pessoa tem que ser curiosa, tem que estar aberta a novas possibilidades, a novas ideias. Você tem que ser muito crítico também. Quando eu vejo um comercial, o pessoal lá fala que eu sou muito cri-cri.
né? Mas eu acho que isso é o perfeccionismo, é a parte onde eu dou um passo a mais, sabe? Porque a curiosidade e você amar o que faz, eu acho que você ficar aberto a todo mundo, a tudo. Acho que não só na minha área, como em todas, na parte pessoal também, né? Não só profissional, né? Você estando aberto a novas possibilidades, a novas amizades, a um novo livro, a você não ter preconceitos, você só tem a crescer na publicidade, né? Como é avaliado, como você e a equipe avaliam as interpretações que o cliente e o público pode ter das campanhas, da campanha em si? Olha, nós fazemos uma arte, uma direção de arte, uma campanha, já pensando no público final, né? O meu trabalho, eu já estou imaginando como o cliente vai receber. E a gente não se importa só com o cliente final, e sim com aquele que aprova também, porque eu faço para o cliente aprovar, para daí ir para outro cliente, que é o cliente dele, né? Então, a gente tem que estar muito no feeling do cliente, tem que saber o feeling também do cliente dele, porque não existe refação a partir do momento que já foi aprovado e está no ar, né? Então, você pode dar um tiro no pé, né? Então, sempre quando eu faço uma campanha, eu gosto de mostrar para todo mundo da agência, até para a moça que faz a limpeza, eu mostro, sabe? Porque eu acho importante todo tipo de opinião. Não necessariamente eu vou mudar minha arte em relação àquela opinião, mas ela vai construir, pode me dar uma outra ideia de ver diferentemente em vários ângulos, como vão ver a minha arte. E isso é importante para mim. Qual a dica que você daria para quem quer iniciar a carreira entrando no mercado de trabalho de publicidade dentro de uma agência? Se tiver, eu amo muito o que eu faço, né? Então tem que ser uma pessoa. Eu me acho assim por essa parte, mas eu sou muito curioso em tudo assim. Eu quero saber o porquê. Mas por que falaram isso no filme? Por que falaram isso na informação? Por que falaram isso no jornal? Sabe? Esse tipo de curiosidade é muito importante. E você sempre está se atualizando. Você sempre tem que se atualizar, ver coisas novas. Até aquela coisa que você não gosta de ver, tu tem que ver para analisar e ter um lado crítico para aquilo. Música também. Escuto de tudo, apesar de não gostar de umas, mas escuto também, sabe? Então você tem que ser uma pessoa aberta mesmo. E gostar. Eu acho que em qualquer profissão que você esteja, se você ama o que tu faz, é só pra cima, né? O que faz um profissional de mídia? Ele é responsável por ter o relacionamento com os veículos de comunicação. Quem são? Televisão, rádio, outdoor ou vários outros que tem também. Certo? Como é que funciona isso? Geralmente, esses veículos têm uma certa frequência, umas visitas na agência. Tá? Essas visitas, eles apresentam alguns projetos juntamente com a tabela de valores para cada ação que for fazer. Então, geralmente, cada veículo ele atualiza a tabela cada semestre. Então, sempre ele tem que passar essa tabela para a gente, que tem esses valores. Dentro disso, com essas tabelas e essas informações, eu faço um planejamento de mídia. Esse planejamento ele é baseado com o que o atendimento me passa. Então, é muito importante o atendimento passar para o mídia quem é o cliente, qual é o perfil dele, o que ele quer atingir, o que é que vai vir da nova campanha, porque isso interfere muito no direcionamento que a gente vai fazer dentro da mídia. A partir disso, com essas informações, que eu tenho os valores, e eu tenho o perfil da campanha que eu vou fazer, eu crio o plano de mídia. O plano de mídia ele é espécie de uma tabela, de um orçamento, entre aspas, que tem o mês todo, com todas as datas bonitinhas, e aí você vai colocando as inserções. Exemplo, a gente pode trabalhar com inserção em televisão. Tá? Então, cada dia vai ter uma inserção no Bom Dia Ceará. Eu coloco lá, uma inserção, Bom Dia Ceará, e vou colocando os valores. No final, eu posso botar rádio também, ou anúncio
enfim, o que tiver, o que direcionar. Geralmente tem um valor estabelecido, que isso quem passa é o atendimento. Exemplo, o cliente, no Dia das Crianças, vai ter uma verba de R$20 mil. E dentro desse valor eu tenho que criar o plano de mídia. Então, o mídia ele tem essa responsabilidade de ter o dinheiro do cliente em mãos e ser eficaz no que ele for propor para o cliente, porque não pode ser no achismo. Então, a gente tem um amigo número 1, que são as tabelas que têm, como eu posso dizer, os dados de pesquisa do Ibope, Marplan, e geralmente quem passa isso para a gente são os veículos, né, que é a audiência e tudo mais. Então, sempre que passa algum veículo e vem com alguma informação de audiência, número 1, porque todos são número 1, né? Então, a gente tem que ter esse consenso de sempre olhar a tabela, ver que está de acordo e também passar isso para o cliente, entendeu? Se ele for fazer uma mídia Dia das Crianças com 10 inserções, rádio, televisão, ele vai atingir um número X de pessoas. Se ele for fazer diferente, só rádio, ele vai atender número Y de pessoas. Então, sempre tem que ter esse consenso e também tem que passar isso para o cliente. Quem vai exercer mídia, ainda na universidade ou na faculdade, como deve se preparar? Bom, existe uma certa carência na faculdade em relação à cadeira de mídia, porque, assim, em 6 meses você não tem como entender tudo de mídia, até porque envolve muita matemática e nós que somos da humanas não é tão fácil. Então, assim, depende muito. Assim, eu fiz Facete, certo? E a minha cadeira de mídia, ela, infelizmente, não teve tudo aquilo que eu queria, entendeu? Quando eu fui para a mídia, eu acho que isso na publicidade como um todo, assim, a prática é muito diferente da teoria. Então, quando você for para a agência, vai ver que tem certas coisas diferentes, né? Mas ele te dá um norte legal. Assim, ele tem que falar o que é um plano de mídia para vocês. Tem algumas fórmulas também, que são básicas, que todo mídia tem que entender. Te dá um norte, mas quando tu for para uma agência, tu vai se deparar com certas coisas que não tem, tipo o Publi, que é uma ferramenta que a gente monta os PIs. PI é um documento que a gente passa para os veículos, que chama Pedido de Inserção. Então, nenhuma faculdade até então tem uma cadeira falando sobre o Publi, um exemplo. Há mais dificuldade para ter contato diário com os números, para você que é de mídia, estatística, mais nesse sentido, de se atualizar sobre estatísticas, sobre como cada trabalho é mais importante em determinados cantos. Inclusive, eu escutei isso de um professor que conhece bastante mídia. Como é que você pode explorar isso para a gente? Bom, as agências têm uma certa dificuldade porque ferramenta de pesquisa é muito caro. Ibope, Marplan. Tipo, é surreal e eu acho que as únicas agências que tem mesmo do Rio e São Paulo, que são as maiores. Tá? É questão de milhões. Então, o que é que a gente faz? Eu pego as pesquisas dos veículos, crio uma tabela minha e vou montando, vendo se bate as informações do que tem. Eles não podem mentir, de fato. Se eu pedir todo veículo tem que ter tabela do Ibope ou Marplan, seja lá o qual for. Então, eu sempre peço para saber se está batendo. Assim, mas existe essa deficiência, sim. São poucos mídias que têm essa preocupação de realmente ir atrás de pesquisa, entendeu? Porque mídia é pesquisa. É você saber com o comportamento da sociedade, entendeu? Foi-se o tempo de você querer atingir através de perfil. Homens 25+, que têm filhos. Sabe, isso é muito irrelevante. O perfil de cada um é muito diferente, né? Então, as redes sociais olha, uma coisa muito interessante, as redes sociais têm ajudado muito a gente em relação a isso. O Facebook ele tem uma ferramenta dos links patrocinados que eles fazem, que você consegue filtrar e saber o número de pessoas que estão dentro daquele grupo, tipo, homens 25+, que jogam futebol e torcem pelo Fortaleza. Ele te dá um número exato. E isso, para a gente, é muito valioso, entendeu? Então, a gente vai se virando, mas existe, sim, essa deficiência. Para determinar a melhor veiculação de uma campanha, como é discutido e com quem é discutido o critério de melhor veiculação para uma campanha? Existe um índice de afinidade, certo? Dentro de cada veículo. Então, assim, vai muito do perfil. Exemplo, televisão, nem todos os programas, embora a Globo tenha a maior audiência do Brasil, nem todos os programas atingem um público do meu cliente.
Então, eu tenho que ter esse conhecimento. Então, como é que eu faço? Eu peço para ele o share e o índice de afinidade dentro do perfil que eu quero. É meio complexo, mas dá para entender. Tipo, eu chego para a Globo e falo, olha, eu quero anunciar nos programas Esquenta, Bom Dia Ceará e Caldeirão. Me passa o índice de afinidade e o share desse programa CD 25+, homens. CD é a classe social, né? 25+ é a idade, que é acima de 25 anos, e o perfil homens. Geralmente, quando é homens e mulheres, a gente bota as, que é ambos os sexos. E aí ele vem me passar essa tabela com esses valores, porque ele tem aquela ferramenta, né, do Ibope. Então, passa isso direitinho para ele, que é a pesquisa que é feita. E a partir disso, desses dados, desse número, beleza, então essa mídia vai ser eficaz para o meu cliente. E assim a gente vai se virando. Outdoor é um caso à parte, porque atinge todo tipo de público e a gente não tem como distinguir um público exato que ele vai impactar. Então, a gente coloca isso como uma mídia de reforço de campanha. Quando a gente faz uma campanha de grande escala, como televisão, rádio e jornal, a gente geralmente coloca outdoor para reforçar aquilo que eu estou transmitindo, porque eu também não posso colocar muita informação. E por aí vai. No setor de mídia, vocês também são responsáveis por personalidades de alta influência da sociedade, tipo no meio artístico, em campanhas. Como é se dado isso em relação ao que você vê que vai ser mais eficaz ou com a preferência do contratante? Geralmente, isso vai do contratante. O cliente decide, vai com a cara do sujeito e decide. Então, assim, o mídia ele não tem esse poder de escolha. Geralmente, vem a campanha feita do atendimento, então cabe ao atendimento balizar o cliente se aquele ator, aquela atriz ou cantor vale a pena realmente, ele representa a marca. Então, assim, a mídia não tem influência, infelizmente. Qual é a maior dificuldade para o profissional de mídia? Então, começa pela faculdade, porque a gente só tem um semestre de mídia, certo? E cursos também, porque, assim, mídia eu acho que é o setor, depois da criação, que tem que se atualizar mais ainda, né? A mídia, hoje em dia, os meios de comunicação, cada dia surge uma coisa nova. Então, ele tem que ter conhecimento disso, do mercado, do que está acontecendo, e também com a sociedade, que influi no comportamento, e a gente tem que ter esse conhecimento. Então, a dificuldade, eu acho que é essa, ter mais opções de cursos para a gente. Assim, geralmente, sempre tem em São Paulo, exemplo, não tem grupo de mídia em Fortaleza, no Ceará, mas tem grupo de mídia em São Paulo, no Rio, eu acho que em Recife também. E esse grupo de mídia, ele faz cursos todo mês e tem prova, que dá certificado, que para a gente é maravilhoso, mas não tem aqui em Fortaleza. Então, isso acho que é a maior dificuldade que a gente tem. O que você diria para quem quer ir para o setor de mídia? O que você daria de ideia para ajudar? Certo. Foi uma certa coincidência na minha vida eu cair no setor de mídia, né? Eu queria ser atendimento, trabalhei como atendimento há 4 anos. E surgiu essa oportunidade, eu sempre gostei, porque eu sou viciada em pesquisa. E eu vou tentar essa. E estou apaixonada. Então, assim, amar publicidade não se resume, eu acho que todo publicitário ele tem que ter conhecimento de um setor todo da agência. E, para mim, isso é muito gratificante, porque eu entendo do cliente, eu sei a visão do cliente, e isso me ajudou muito como mídia. Então, o que eu indico para um profissional de mídia, ele não se prender somente estudar mídia, entender dos outros setores, entender do mercado como um todo, ler bastante, porque tem que ler, não se prender, porque eu moro em Fortaleza, eu tenho que me preocupar com o que está rolando em Fortaleza. Ao contrário, você tem que ler constantemente o que está acontecendo lá fora, que eu digo lá fora, São Paulo, Rio, que é o maior, né, mercado, para entender as novidades que estão acontecendo e não se prender, entendeu? Eu acho que isso é interessante. Você, como atendimento, você pode explicar um pouco como funciona essa área? O atendimento, de forma bem resumida, ele fazendo a ligação, como dizem, é muito comum falar, é a ligação entre a agência e o cliente. O que é que ele tem que fazer, em resumo? Ele tem que ir ao cliente, entender o problema dele, ou seja, saber qual é a verdadeira demanda do cliente, não só o que ele pediu, né? Entendendo isso, vai para a agência e passa as informações para os outros setores que têm que estar envolvidos no processo, ou seja,
criação, se tiver uma demanda de criação, mídia, produção e por aí vai. Feito isso, cada setor fazendo o seu trabalho, ele vai apresentar ao cliente para ver se o cliente aprova, se está de acordo com o que ele imaginou. Apresentando, aprovando, aí volta para a agência e manda produzir os materiais, né? Então vai seguir com o projeto, né? Efetivar mesmo o que for planejado, o que for pensado, idealizado. E aí acompanhar, tudo autorizado, aprovado, então vai seguir acompanhando a produção, acompanhando a própria execução do que for planejado. Se tiver campanha em rádio, televisão, outdoor, então o atendimento tem que acompanhar e também acompanhar junto ao cliente o resultado disso que está acontecendo, né, para ver se está no caminho certo, se tem que fazer algum ajuste durante a campanha, se não vai até o final e no final apurar todo o processo como ficou, se deu o resultado esperado, abaixo ou acima dele, e aí seguir voltar ao caminho de pegar um novo briefing, atender uma nova demanda, ou da mesma demanda dar um segmento, fazer alguma coisa assim, entendeu? Quando você vai até o cliente, que o cliente ele lhe passa já a ideia pronta, quando você traz para a agência, é melhor a ideia que o cliente já passa pronta ou os profissionais da agência desenvolver a ideia naquele conceito do que o cliente deseja? Bom, antes disso é bom explicar que tem 2 tipos de cliente. De forma bem objetiva, eu vou resumir a 2. Tem aquele cliente que sabe o que quer, sabe o que diz. Esse cliente, muitas vezes, ele dá um bom encaminhamento para o que a gente vai desenvolver. Ele pode dar até a ideia pronta, que pode ser a melhor ideia de todas, mas pode não ser também. Então, a gente vai avaliar essa ideia que ele vai dar e a gente vai perceber se ela realmente está adequada, se a gente pode fazer alguma melhoria ou não. O outro tipo de cliente é aquele que acha que sabe tudo e não sabe nada, que é, infelizmente, a maioria dos clientes que tem no Norte, Nordeste, de forma geral no Brasil todo, né, mas tem lugares mais profissionais, e são aqueles clientes que, na verdade, eles são comerciantes, não são pessoas de marketing, não são pessoas de publicidade. Então, esses comerciantes acham que sabem, mas não sabem. Eles sabem do negócio dele, eles conhecem a venda dele, o produto dele, o serviço, o que for. Isso eles sabem. Mas a parte da propaganda já não é uma coisa deles, que é o nosso papel. Nesse caso, a gente tem sim que desenvolver. Mesmo que ele dê uma ideia pronta, é isso, aquilo, a gente tem que buscar, no mínimo, adequar aquela ideia dele, né? Se ele for muito insistente, assim, tem que ser assim, ok, então a gente tem que ajustar aquela ideia dele de forma que fique viável, que dê resultado, porque também a gente não vai assumir uma coisa que não vai dar um resultado esperado. Se não der, aí a culpa vai ser nossa, porque nós somos os profissionais de propaganda, nós fomos contratados para isso. Então, a ideia pronta, ela pode ser bem-vinda ou não, cabe a nós, profissionais, avaliarmos se realmente vale a pena essa ideia, e aí sim a gente vai desenvolver o trabalho. Como você chegou ao setor de atendimento? Minha vida na propaganda, assim, vou fazer um resumo bem rápido também, mas assim, eu entrei na faculdade e durante a faculdade o meu primeiro estágio foi no setor de mídia. E aí eu fiquei nele por muitos anos, até um dia que a vida andou e mudaram algumas coisas. E terminei fazendo um pouco de produção de vídeo, né? Trabalhei uma temporada numa produtora e fiz alguns trabalhos assim. E quando eu vim para aqui, para a PhD, aí eu fui me ajustando assim. Era um momento que a empresa estava bem pequena e bem enxuta, então todo mundo fazia várias coisas. E aí, com a evolução disso, eu vim parar no atendimento. Me adaptei a ele, a esse setor de atendimento, e aí estou aqui até hoje, né? Como é a relação briefing, cliente e atendimento? Bom, o briefing ele tem que ser desenvolvido primeiro a partir de uma boa conversa com o cliente, para entender o real problema dele, ou seja, qual é a principal necessidade que ele tem,
né? Assim, a empresa, muitas vezes o cliente ele enxerga uma coisa e só que o problema na verdade é outro. Eu não estou vendendo. Mas por que não está vendendo? É porque o produto é ruim, ou porque a equipe de trabalho é ruim, ou porque o ponto de venda está sujo? Ou seja, vários pontos a gente tem que avaliar, né? Porque o ideal seria um cliente ter um setor de marketing real, não é aquele carinha que vira o marketing, aquela mocinha que é o marketing, não. Um setor real de marketing, e que esse setor ele sim é capacitado para dizer qual é o verdadeiro problema. Não tendo, que é a nossa realidade, a gente tem que nós mesmos fazer esse papel. A gente vai chegar num cliente, analisar todo o contexto, ouvir o que ele tem a dizer sobre o problema dele e nós buscarmos uma solução. A partir dessa percepção da conversa dele e do ambiente como um todo, aí a gente vai analisar o produto, o ponto de venda, ou o local da prestação de serviço, ou as pessoas que trabalham, os vendedores, ou a equipe da estrutura geral do cliente. A partir disso, a gente vai desenvolver um briefing, né, mais consistente, né, com o máximo de informações possíveis, e aí direcionar no briefing a melhor forma de resolver o problema do cliente. E aí os outros setores da agência vão fazer cada um sua parte, e aí segue adiante. O que te faz gostar do atendimento? Bom, o atendimento é um setor bastante dinâmico, porque a parte, talvez a melhor parte dele, para mim, é porque a gente, como atendimento, a gente tem que ter uma visão ampla da coisa. Até tinha uma frase antes que o pessoal dizia, você tem que entender um pouco de tudo. E, na verdade, isso até mudou bastante. Na verdade, não é mais um pouco de tudo, é muito de tudo. Porque esse muito de tudo que você tem que entender é uma melhor forma de você poder desenvolver um briefing bem feito. Porque você vai enxergar muito além do que o cliente fala, do que um cantinho sujo na loja, do que um produto que está com a embalagem feia, entendeu? Então, você entendendo muito de tudo, você tem uma visão muito mais ampla e você tem muito mais chance de acertar. Você tem muito mais chance de ver o real problema e desenvolver. Então, esse desafio de você entender bastante das coisas e enxergar bem qual é o verdadeiro problema e saber passar bem esse recado para dentro da agência para desenvolver um trabalho, eu acho que é a parte mais interessante para mim. Que eu acho que me deixa mais curioso de querer explorar a situação e tentar enxergar além, deixar o trabalho bem encaminhado, né? Não que eu vá fazer o trabalho dos outros, né? Da criação, etc. Mas eu vou direcionar bem esse trabalho para que eles façam um bom trabalho, entendeu? Então, essa é a parte que mais eu acho interessante assim, no atendimento. Sabendo que o atendimento é o mediador entre a agência e o cliente e a agência, como o atendimento justifica a análise, o impacto e o resultado de uma campanha para o cliente? Na verdade, assim, o atendimento ele não é a pessoa que deve analisar propriamente disso. Na verdade, o cliente é que tem que analisar o resultado e passar a informação para o atendimento, para a agência. Mas, claro, infelizmente, não temos clientes profissionais nesse sentido. Então, muitos clientes ou omitem as informações, não dizem se vendeu muito ou pouco, sempre vão chorar, principalmente os comerciantes, sempre está ruim o mercado. E como também os que não omitem, muitas vezes não sabem avaliar. Porque muitas vezes não é só ver assim, entraram 5 mil clientes na minha loja nesse período, ou só entraram 20. Ou seja, não é que esses 20 tenham sido ruins, nem que os 5 mil tenham sido bons. Muitas vezes os 5 mil que entraram na loja entraram e saíram de mãos vazias, não compraram nada. Quanto os 20 compraram muitas coisas, Tem uma historinha rápida que um vendedor novo chegou lá, quantas vendas você fez hoje? Aí o patrão perguntou, aí ele falou, eu só fiz uma. Uma venda? Mas como assim? Não, foi isso. E quanto foi que você vendeu? 10 milhões. Ou seja, foi uma venda, mas uma super venda, entendeu? Enquanto os outros fizeram 1000 vendas, mas de R$1 que não deu nada. Então, é o tipo de coisa assim que, infelizmente, o cliente,
no nosso mercado, ele não é profissional e muitas vezes ele não vai saber dizer exatamente se valeu a pena ou não. Para ele só vale a pena se enche a loja ou se vende muito. E muitas vezes não é isso, porque muitas vezes o trabalho que é feito, ele é feito para a marca e não exatamente para anunciou ou vendeu, entendeu? Então esse resultado, para a gente avaliar bem ele, a gente teria que estar muito mais dentro do cliente mesmo. Só que aí ele teria que abrir as contas bancárias, assim, o caixa dele para a gente analisar junto com ele, analisar o fluxo e tal. E muitas vezes a gente não consegue, né? O atendimento como porta-voz da agência, como ele é responsável por novas aderências de clientes, novos contratantes? O cliente, na verdade, aliás, o atendimento, ele tem sim a responsabilidade de que a gente chama de prospectar, né, de atrair e trazer novos clientes para a agência. Aqui na PhD não tem essa cultura, né? Na verdade, nós não temos esse trabalho aqui de sair ligando, saindo de porta em porta para atrair clientes, né, para trazer clientes para casa. De forma geral, os clientes daqui da PhD, eles vêm através de outros clientes, ou seja, um cliente que a gente faz um trabalho bem feito e tal, indica para outro amigo dele que é empresário e aí vem um atrás do outro, entendeu? Mas, de forma geral, é o atendimento, sim, que é responsável por trazer o cliente para dentro de casa, né? Muitas vezes é o dono da agência, né, que faz isso, né, porque ele tem o relacionamento dele e tal, e os donos das empresas que a agência atende, então geralmente esses donos se conversam e no meio deles, entre outros meios, são amigos de outros empresários, então de forma geral acontece assim, ou na prospecção ou num bom trabalho feito e como resultado vem indicação de outros clientes. Também tem outra forma também que é a indicação através de fornecedores, tipo veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, ou fornecedores como gráficas, empresas de comunicação visual. Também às vezes tem um cliente procurando uma agência e eles indicam, né? Então aí esse cliente vai, conversa com a agência e vê se está de acordo com o que ele quer, o perfil, se a proposta é adequada para ele, e aí fecha o negócio. Que dica tu daria, assim, para quem quer trabalhar com atendimento, em questão de suportar a pressão? Porque, com certeza, quem trabalha com atendimento fica com mais responsabilidade de lidar de cara a cara com o cliente, com as perspectivas que o cliente tem com a campanha, com o resultado que ele teve da campanha. Sempre a gente escuta isso na faculdade, que quem vai suportar mais isso é o atendimento, que tem a ligação direta com o cliente, né? A preparação, assim, para começar a trabalhar no atendimento, ela já deve ser desde a base, ou seja, a base em que sentido? A pessoa tem que começar a ter um bom conhecimento do mercado, conhecimento das coisas que envolvem o mercado, né? Assim, tem que entender de publicidade, não só de atendimento, é o cara que vai no cliente, traz para a agência. Ele tem que entender de produção, de mídia, de meios sociais hoje em dia, que é uma coisa que está, infelizmente, por um lado, está sendo a prioridade de muitos clientes que não estão querendo investir, então estão fazendo mídia social que não tem custo, né? Então, o atendimento, hoje em dia, mais do que nunca, ele tem que entender bastante dessas coisas, para entender das possibilidades também, saber se aquele material vai ter um custo alto, né? Então ele tem que saber passar para o cliente que tipo de material é mais adequado para a situação dele, se vai ser uma coisa de muita qualidade, de baixa qualidade, entendeu? Se é um material que vai ser relativamente descartável. Então, tem que preparar essa base. Além dessa base, o atendimento, a pessoa que quer trabalhar com atendimento tem que realmente não ter limite, assim, não pode ser burocrática demais, ela não pode ser limitada demais em relação à questão de horário, assim, tem que se dedicar bastante. Quem quer começar mesmo tem que ir, sai de casa para trabalhar e se dedicar realmente àquilo, ou seja, não é aquela coisa de chegar e vai para a empresa, para a agência, é estagiário e vai ficar no Facebook, no Instagram e por aí vai.
Então não pode. Pode até ficar no Facebook e Instagram, mas desde que seja adquirindo conhecimento para o negócio e não para ficar conversando com amigo. Entendeu? Então Facebook e Instagram são grandes fontes até de informação hoje em dia, né? Tem muita coisa que... Só que como a internet como um todo, tem muita informação que não vale nada. Então a pessoa tem que saber filtrar aquilo para ver o que realmente é importante para ela e para o negócio que ela está trabalhando. Se conseguir um estágio na agência, explorar ao máximo o mercado de cada cliente que a agência atende, né, principalmente do que a pessoa estiver diretamente envolvida, né, se é uma empresa de alimentos. Então, pegar todos os concorrentes, todos os fornecedores, explorar bem, olhar site, olhar Facebook, procurar matérias em jornais, revistas e por onde for, entendeu? E sangue no olho, né, como dizem. Obrigado. Graças.